Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago, professor de História da Rede Pública do Estado de São Paulo, e hoje a gente vai trabalhar esse tema, a crise da Bolsa de Nova York de 1929, tá? Um tema muito importante que nos fará entender outros acontecimentos do século XX, como a ascensão de regimes nazifascistas, no Brasil a Revolução de 30, colocando Vargas no poder e instituindo as oligarquias, ok? Portanto, esse tema se constitui de fundamental importância para o nosso entendimento. Vamos lá, então? Bem, temos que entender que os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial de 1918 de 1914 até 1918, ela foi importante para os americanos porque eles saíram fortalecidos da Primeira Guerra Mundial. A população começa a se inserir num contexto de consumo, e até chamado como a década dos anos felizes, né? Prosperidade, compra de consumos, a popularização do rádio, o sistema fordista de produção das empresas de Henry Ford, padronizando o produto, aumentando a capacidade produtiva, aumentando o estoque, popularização do beisebol. O beisebol é um evento esportivo que começa a ser consumido, os estádios lotam, e o jazz, como as pessoas começam a dançar, começam a mudar, é como se fosse uma festa que não acabasse. Propagandas incentivando o consumo, mas quando chegou no ano de 1929, aconteceu a quebra da Bolsa de Nova York. Ali no mês de outubro, numa quinta-feira do mês de outubro, chamado de Quinta-feira Negra, em 1929, a quebra da Bolsa de Valores. Por que quebrou a Bolsa de Valores de Nova York? Porque tinha concentração de riqueza na mão de poucos, falta do consumo europeu, já que a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos sai da guerra como uma grande potência, a Europa, os países europeus saem arruinados, arrasados, sem infraestrutura capaz. Então, esses países queriam se reconstruir em vez de ficar comprando produtos americanos. Alta produção agrícola, lembra que nós falamos do Fordismo? O sistema Fordista, ele também vai chegar no campo, né? Com maquinários, o que vai gerar mais produtividade. Gerando mais produtividade, nós vamos falar de uma crise de superprodução. Muito estocado, muito para vender, mas quase ninguém para comprar. E essa foto aqui é muito interessante porque ela dá esse paradigma, né? Já com a crise em si. Ao fundo nós vemos o estilo de vida americano, né? Uma família branca com automóvel, e aqui na fila da sopa, que era uma fila para ajudar as pessoas mais pobres e carentes, a maioria são afro-americanos. Então, olha o paradigma que essa foto demonstra. Outra foto bem emblemática da crise de 1929 é essa, pela fotógrafa Dorothy Lee. O título dessa foto é Mãe Imigrante. Em certa ocasião, eu perguntei em sala de aula para os alunos o que eles achavam dessa foto. Eu fiz a pergunta: essa foto essa pessoa que está retratada na foto de qual lugar? Aí os alunos falaram: professor, é do Nordeste. Eu falei: é mesmo? E quantos anos ela aparenta ter? Ela aparenta ter uns 60 anos. Eu falei: pois é, gente, ela não é do Nordeste do Brasil, como vocês estão sugerindo, ou 60 anos de idade. É uma mulher com 30 anos de idade e ela é dos Estados Unidos, representando aí ao que foi esse abalo financeiro na vida das pessoas. E eu chamo a atenção para o olhar da mulher, né? Um olhar distante, longínquo, esperando alguma coisa, com uma criança no colo. Então, isso representa bem a crise de 1929, né? Os efeitos dela. E esse mapa aqui também ele é muito interessante, gente. Olha, vamos ver a legenda.
Convido vocês a olharem a legenda aqui, ó. As setas alaranjadas é a difusão da crise americana. As verdes é a repercussão da crise americana e inglesa. E é um verde mais opaco, é a extensão da crise em 1932. Então, o epicentro da crise financeira foi os Estados Unidos, ó, e ela atingiu o Japão, a China, a Austrália, atinge a América do Sul, né, a África, a Europa e assim por diante. Mas você já percebeu que tem um lugar que não vai ser afetado. Qual é? É a União Soviética do governo de Joseph Stalin, né? E já como a União Soviética não sofre abalo, isso vai gerar um medo em setores conservadores aqui da Europa Central, o que vai possibilitar a ascensão de regimes nazifascistas, tá? Na Alemanha, na Itália e também na Espanha e Portugal. Esse temor do socialismo soviético aqui liderado pela Rússia, já que a Rússia está tão fortalecida, ok? E esse quadro aqui é importante a gente fazer uma análise detalhada sobre ele, ó, começando daqui, ó. Crescimento acelerado da produção nos Estados Unidos. Levou a uma crise de superprodução, né? Muito se produzindo, e aí eu tenho que baixar os preços dos produtos. Você viu lá aquela foto do Fordismo? Você viu que tinha muitos carros ali, então o produto tem que ser barateado. Isso vai influenciar outras empresas também a produzir em grande escala. E o produto sendo mais barato, isso quebra o lucro das empresas. Vai levar à crise de 29. E aí nós temos também a especulação da bolsa. O que seria uma especulação? É uma notícia que não tem fundamento. E é mais ou menos assim, né? Alguns investidores diziam, olha, a empresa vai abrir uma filial, vai fazer um outro produto. E isso era uma notícia, mas tinha muito fundamento? Não se sabe ao certo se tinha ou não, né? Muitas vezes eram notícias falsas, como se fosse uma fake news, didaticamente para nós entendermos aqui, tá? Isso levou à queda da Bolsa de Nova York também. A queda da Bolsa de Nova York, ela, consequentemente, vai levar à falência de bancos e empresas que vão começar a retirar os seus capitais do estrangeiro. E essa falência de bancos e empresas vai arruinar a classe média, vai dar mais miséria aos trabalhadores, gerando desemprego, diminuição do poder de compra, diminuição da procura, o que vai levar à falência de mais bancos e mais empresas. Então a crise ficou aqui generalizada. O que fazer então para sair dessa crise? O New Deal. Aqui nós vemos o Frank Delano Roosevelt e John Maynard Keynes. Esse New Deal, na tradução seria o novo ideal, a nova ideia, era a tentativa de reformular o capitalismo de maneira que saísse dessa crise. Até então, o capitalismo era liberal, com o liberalismo clássico, proposto lá por Adam Smith e David Ricardo, onde o Estado não deveria interferir nos negócios das empresas. Deixava fazer, deixa passar, caminharia por si só. Só que chegou a crise, né? Agora, o governo deveria entrar com ajuda para essas empresas. Esse é o novo ideal proposto por Roosevelt e influenciado muito por Keynes, esse economista britânico. Tá? E qual foram esses passos do novo ideal, do New Deal? Um investimento maciço em obras públicas, então vai ter a construção da ponte Golden Gate, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, a construção do Empire State, a construção de rodovias, e tudo isso vai gerar empregos. Esses empregos voltam a aquecer a economia. A destruição dos estoques de gênero agrícolas, né? Então tem muito produto como milho, trigo, se tem muito produzido, queima. Isso vai acontecer no Brasil, né? No governo do oligárquico e também um pouco no governo de Vargas, vai queimar o excedente do café. Tá? A gente fala isso em um outro momento, uma outra aula. Controle sobre os preços e a produção, para evitar novamente essa superprodução, tem muito o que oferecer e ninguém querer comprar. E a diminuição da jornada de trabalho, né? Então, o governo também vai interferir nas relações trabalhistas.
criando seguro-desemprego, aposentadoria e o salário mínimo, ok? Bem, gostaria de fazer um debate aqui com vocês, só uma reflexão de um texto de um historiador chamado Eric Hobsbawm. Já tive contato com as leituras desse livro, né, A Era dos Extremos, e de um outro livro chamado A Era dos Capitais, A Era das Revoluções, perdão, né? A Era do Capital, outro livro dele, que eu vou ler ainda quando eu tiver mais um tempo, mas eu gostaria de deixar esse debate aqui com vocês, desse pensamento. Ó, em suma, não há explicação para a crise econômica mundial sem os Estados Unidos. Tornaram-se a principal vítima da depressão. O comércio mundial teve uma queda de quase 1/3 entre 1929 e 1939. E as exportações americanas, né, despencaram quase a metade. Os efeitos catastróficos da crise de 29, né, foram horríveis. E como nós vimos naquele mapa, atingiu o mundo inteiro, à exceção da União Soviética. Tá, ok? Então nós temos uma crise de superprodução propiciada pelo sistema fordista, a especulação, notícias falsas, porque uma bolsa de valores ela funciona mais ou menos como uma casa de apostas, né? Eu aposto que essa empresa vai bem. Eles apostam mediante a essa notícia, essa informação. Essa informação ela tem fundamento? Não. Muitas vezes não. Isso é especulação, né? Essa fofoca aí, o que vai criar uma bolha, né? E uma hora essa bolha estoura, porque só tem ar, só tem mentira ali, né? De especulação financeira, que gerou essa quebra da bolsa também, levando à falência a bancos, né? Desemprego generalizado. Ok? Então, numa década, os Estados Unidos começa bem, com a cultura assim consumida. Você vai ter os eventos esportivos, uma influência da propaganda muito forte, mas a sociedade sofre bastante, né? Como nós vimos nas outras fotos. Ok? Fica aí para a gente pensar. E a saída disso foi o New Deal, né? Um novo ideal proposto por eles. Essa foi a nossa aula e esse foi o pensamento aí do Eric Hobsbawm, historiador muito conceituado nesse tema, ok? Obrigadão aí, essa foi a nossa aula e até a próxima.